E a grande questão, já queria adiantar para você no início dessa aula, é que a refeição livre, na verdade, ela é uma ferramenta na mão do nutricionista que sabe utilizar. Então não quer dizer que você vai utilizar a refeição livre para todos os seus pacientes. Além disso, não quer dizer que você vai utilizar, uma vez que você identifique que você poderia utilizar essa ferramenta. Não quer dizer que você vai utilizar da mesma forma para todos os seus pacientes. Então, continuando aqui, né? Qual que é a importância da refeição livre em uma dieta de emagrecimento? Nós temos dois ângulos para abordarmos essa questão da refeição livre. Nós temos a questão fisiológica, o impacto de uma refeição livre fisiológica no corpo do nosso paciente, ou seja, como que ele pode afetar os marcadores bioquímicos do nosso paciente, como que ele pode gerar uma resposta fisiológica positiva e também como que ele pode impactar mentalmente, psicologicamente o nosso paciente. Nos próximos slides nós vamos entrar mais a fundo nesses dois pontos, né? Do ponto de vista fisiológico, Igor, como que uma refeição livre pode ajudar o meu paciente, né? Então vou fazer uma breve introdução sobre o impacto da refeição livre antes de nós entrarmos na prática, já que essa aula de hoje é uma aula mais prática. Primeiro, né, quando a gente quer que o nosso paciente emagreça, a gente tem que prescrever para ele um déficit calórico. O que é um déficit calórico? É o paciente gastar mais calorias do que ele está consumindo. Dessa forma, nós forçamos o corpo do nosso paciente a utilizar as reservas energéticas dele para suprir essa demanda, para suprir esse déficit calórico. Qual reserva que nós queremos que ele utilize? No caso, a gordura corporal, né? Então, essa é a base para o emagrecimento. O paciente estar gastando mais calorias do que consumindo. Dessa forma, o corpo dele vai ser obrigado a gerar energia a partir dos estoques, certo? Só que o nosso corpo, ele não gosta dessa situação. Nosso corpo, ele não gosta desse contexto metabólico. Ele sempre está visando atingir a homeostase, que é o equilíbrio interno, apesar das circunstâncias externas. O que isso quer dizer, Igor? Que o nosso corpo ele não gosta de emagrecer. Isso é antifisiológico para ele. Então, a partir lá dos homens das cavernas, para eles não era interessante emagrecer de uma hora para outra. Então, o nosso corpo, quando está dentro desse contexto de déficit calórico, ele vai tentar lutar contra o emagrecimento. E uma das maneiras que ele faz isso é através da fome, através de uma ação hormonal. Como que isso funciona, Igor? Simples. O nosso corpo ele aumenta a liberação de hormônios que aumentam o apetite, como por exemplo a grelina, e diminui a liberação de hormônios que aumentam a saciedade, como por exemplo a leptina. Isso estimula a pessoa a comer mais e dessa forma cessar essa perda de peso. Como, Igor, então, que uma refeição livre poderia ajudar desse ponto de vista hormonal? Ou seja, o nosso corpo está lá, né, aumentando o apetite, aumentando a liberação de hormônios que geram fome e diminuindo a liberação de hormônios que geram saciedade. Como que uma refeição livre pode atuar? Os estudos indicam que essas refeições hiperpalatáveis, normalmente com alto teor de carboidratos, elas podem cessar essas adaptações hormonais, essas oscilações de hormônios. Então, de uma forma bem resumida, fazer refeições livres, essas refeições hiperpalatáveis, durante um protocolo de emagrecimento, pode ajudar o nosso corpo a não liberar tanto hormônio de fome, né, e reduzir tanto o hormônio de saciedade. Então, esse é um dos impactos positivos fisiológicos de uma refeição livre no plano alimentar para o emagrecimento, beleza? Lembrando, se tiver qualquer dúvida, é só mandar no chat, beleza? A Cristiane mandou: Igor, você é contra ou a favor da refeição livre? É uma excelente pergunta, Cristiane. Eu vou falar mais sobre isso ao longo da aula, sobre quando que eu sou contra, quando que eu sou a favor, beleza? Outro ponto, né, também partindo desse princípio, que o nosso corpo
né, ele sempre tende a manter o peso, ele sempre luta contra o emagrecimento, a partir de um longo tempo em déficit calórico, ele tende também a reduzir o metabolismo, ou seja, ele tende a desacelerar o metabolismo. Tudo bem? E uma refeição livre semanal, por exemplo, também poderia cessar essa redução do metabolismo, certo? Então, de forma assim bem prática, esse metabolismo ele não é tão expressivo como muitos imaginam, né? A gente ouve muito daquele paciente: ah, mas eu tenho um metabolismo muito lento, né? Eu comecei a fazer dieta e o meu metabolismo diminuiu. Não é bem assim que acontece, mas estudos também indicam que um grande consumo de carboidratos pode cessar, pode reduzir essas adaptações que levam à diminuição do metabolismo, tá? Consequentemente, partindo desse princípio da fome, né, dessa fome principalmente, uma refeição livre pode aumentar a adesão do nosso paciente à dieta. Se ele não sente tanta fome, né, ele não vai furar tanto a dieta nas outras refeições. O principal fator que vai levar o nosso paciente a emagrecer ou a não emagrecer é a adesão ao plano alimentar. É a adesão ao plano alimentar com déficit calórico. Tudo que eu posso fazer, tudo que eu posso prescrever para aumentar a adesão do meu paciente à dieta é válido. Então, uma refeição livre pode gerar essa ação fisiológica que vai aumentar a adesão do meu paciente a um plano alimentar com déficit calórico e dessa forma facilitar o emagrecimento, beleza? Então, listei aqui alguns impactos fisiológicos que uma dieta, que uma refeição livre pode ter em uma dieta para emagrecimento. E agora eu vou falar sobre alguns impactos psicológicos. E aqui eu acho que é o grande ponto positivo da refeição livre em uma dieta para emagrecimento, né? Obviamente, né, em uma dieta para emagrecimento, uma dieta onde o indivíduo está tendo que consumir menos alimentos do que ele estava acostumado, né, fazer mais atividade física que ele estava acostumado também muitas vezes, é comum uma percepção de sacrifício. E quando nós tiramos as refeições livres do nosso paciente, quando nós montamos um plano alimentar sem refeição livre, pode ser que isso aumente essa percepção de sacrifício. Pode ser que ele sofra mais com essa dieta, propriamente dito. Algumas pessoas têm uma relação muito íntima com o alimento. Inclusive, até que eu estava conversando com uma seguidora esses dias que perguntou: ah, Igor, seguidora não, ela é aluna da comunidade, perguntou assim: Igor, quando meu paciente ele gosta muito de doce, né? Eu estava atendendo um paciente que ele gosta muito de doce, e por mais que eu tente reduzir esse consumo, ele tem uma relação muito íntima, ou seja, para ele é muito difícil largar o doce. O que você acha que eu poderia fazer? Em alguns casos, como esse, por exemplo, o encaminhamento para o psicólogo é fundamental, porque a gente vê que ali existe uma relação, uma conexão da pessoa com o alimento que não é saudável. Um paciente com sobrepeso que não consegue parar de comer doce, que tem essa relação emocional com doce, muitas das vezes vai precisar também de um acompanhamento psicológico, né, para diminuir o consumo desses alimentos. Então, é comum encontrarmos no consultório essas pessoas que têm uma conexão muito forte com alimentos hiperpalatáveis, com essas refeições livres. E para essas pessoas, um plano alimentar sem esse tipo de alimento é completamente sacrificante, completamente inviável. E isso, com certeza, compromete a adesão. Certo? Então, como a adesão vai ser sempre o fator principal para o emagrecimento no longo prazo, se você monta uma dieta onde a pessoa não consegue seguir, uma dieta sem refeição livre que a pessoa não consegue seguir, esse plano alimentar não é válido, né? Não funciona. Beleza? Então, a refeição livre pode também ter esse impacto psicológico no paciente, a redução da percepção de sacrifício. Ele está lá lutando para fazer dieta de segunda a sexta, mas ele está pensando que no sábado ele vai poder comer o hambúrguer que ele gosta. No domingo, ele vai poder tomar a cerveja que ele gosta. Então tem essa questão da percepção de sacrifício que a refeição livre pode ajudar amenizando, né? Fora a sensação de prazer, principalmente para esses indivíduos que têm uma relação emocional com esses alimentos mais hiperpalatáveis, certo? Temos também a questão das interações sociais. Quem nunca viu aquele atleta, por exemplo, de fisiculturismo, que tem uma dieta muito regrada, né? Quando vai nas confraternizações, quando vai nas festas, ele não come nada, não bebe nada, leva a própria refeição. Então, a gente entende aqui que
esses alimentos também têm um papel social. E infinitas vezes o nosso paciente não quer abrir mão dessas situações sociais, né, por conta da dieta. Então, através de uma refeição livre, você pode encaixar no plano alimentar do seu paciente um momento onde ele vai conseguir beber uma cerveja com os amigos, né, comer uma pizza com a família. Então, o alimento também tem esse papel social. E quando a gente fala de papel social dos alimentos na sociedade, a gente não está falando de alface, a gente não está falando de salada, a gente está falando de pizza, hambúrguer, cerveja. Então, essa refeição livre também pode ter esse papel social. Contextualizando nossa aula, eu já falei dos papéis fisiológicos positivos de uma refeição livre no plano alimentar. E agora eu acabei de falar do papel psicológico, do papel mental também dessa refeição.